Esta é uma tradução não oficial de uma obra que é publicada oficialmente em português. Para apoiar o autor e o canal, considere adquirir a obra oficial pelo link da descrição. Volume 3. Interlúdio, Ren. Em comparação com sua irmã mais velha, a garota chamada Ren tinha uma vida cotidiana muito difícil. Mesmo entre os humanoides, o poder e a mana possuídos pela raça dos demônios estavam muito acima dos demais. Seus corpos robustos e a qualidade da mana que empregavam lhes conferiam uma força de combate inigualável. Eles ostentavam o título de a mais poderosa de todas as raças humanoides. A única fraqueza que os demônios possuíam era a sua população extremamente baixa. Uma raça dedicada a produzir os indivíduos mais poderosos não dava fôlego a grandes números e, portanto, apesar de sua força, a raça dos demônios era obrigada a viver em vilarejos pobres nas profundezas das montanhas. Por ser uma raça que vivia longe da habitação humana, havia tabus rigorosos entre os demônios para proteger seu número limitado. Para sua raça, os gêmeos eram abominações. Essa era uma das leis inquebráveis da espécie dos demônios. Por natureza, os demônios nascem com 2 chifres na cabeça. Em tempos de tranquilidade, os chifres ficam escondidos, mas quando as circunstâncias mudam e seus instintos demoníacos despertam, os chifres aparecem em suas cabeças e consomem mana da área ao redor. Seus chifres absorvem e controlam a mana da atmosfera, aumentando consideravelmente suas capacidades de combate. Esse propósito fez deles o orgulho de sua raça. Mas os gêmeos nasceram com apenas um chifre cada. Entre os demônios, os sem chifres eram considerados a escória da sociedade. Perder até mesmo um era motivo de escárnio. Os gêmeos careciam de algo profundamente precioso desde o momento de seu nascimento. O que mais eles poderiam ser senão abominações? Assim, foi ensinado que os gêmeos deveriam ser descartados imediatamente. O destino desse par de gêmeos deveria ter terminado ali mesmo. E teria terminado, se uma das gêmeas não tivesse mostrado sua dádiva dos céus com uma tremenda explosão de poder mágico no exato momento em que o chefe, depois de tomar a amarga decisão, estava prestes a julgar com suas próprias mãos. A gêmea mais velha chamava-se Han, a mais nova, Ren. Ambas ocupavam os degraus mais baixos da hierarquia da tribo. Suas vidas diárias estavam longe de ser agradáveis. Embora suas vidas tivessem sido poupadas, elas ainda eram gêmeas. Ambas foram tratadas como sem chifres desde o início e criadas de forma inóspita por seu povo. Apesar de sua ligação de sangue, seus próprios pais agiam de forma distante em relação a elas. Seus companheiros de tribo não escondiam seu desprezo pelas 2 abominações. Para ambas, foi a pior infância que se pode imaginar. A hostilidade continuou até que os demônios se deram conta do que eram capazes, ou, mais precisamente, até que a mais velha das gêmeas se deu conta disso. O termo mais preciso para descrever Han durante a infância era criança prodígio. Ela tinha um talento que superava até mesmo o de grandes demônios ao longo de sua história. De fato, toda a sua raça estava encantada com a beleza do chifre de Han, que lhe permitia usar uma grande quantidade de mana, apesar de sua juventude. Seu comportamento era tão franco quanto o único chifre branco puro em sua testa, sem qualquer indício de embriaguez em seu próprio poder e potencial, fazendo com que parecesse natural que seus irmãos curvassem suas cabeças diante dela. Era um tratamento muito especial para uma garota que ainda não tinha 10 anos de idade. Até mesmo seus pais frios e distantes, até mesmo seus parentes que as desprezaram abertamente, até mesmo o chefe que tentou matar as gêmeas logo após o nascimento, todos ficaram sem palavras diante da autoridade de Han. Ela estava destinada desde o nascimento a se tornar o pináculo dos demônios com chifres, a mais poderosa de todas as raças humanoides. Os membros de uma raça que valorizava a força individual eram impecáveis em sua polidez para com um indivíduo com tal poder. E, no entanto, Han nunca usou a reverência da tribo em seu próprio benefício. Tudo que Han podia fazer era tropeçar no caminho da glória de sua irmã mais velha. Ela não tinha nenhuma habilidade acima do normal. Seu suprimento de mana era estritamente mediano, com as capacidades de seu corpo alinhadas com o que um demônio normal com apenas um chifre poderia fazer. Comparada a Han, ela não tinha um pingo de confiança,
ela se encolhia atrás das costas da irmã como uma sombra. Era assim que a jovem Ren lidava com a situação. Era assim que ela protegia seu coração imaturo. Ela não tinha inveja de sua irmã mais velha. Ela a admirava. Ela a adorava. Não era que seus pais a odiassem. Eles amavam tanto a mais jovem quanto a mais velha. Não era como se seu povo tivesse desprezado Ren. É claro que eles tinham grandes esperanças. Ela era sua irmã mais nova. Sua irmã, mais gentil do que ninguém, seus pais, cheios de expectativas, todos os seus parentes, torcendo para que ela se destacasse como sua gêmea. Esses foram os pequenos cortes que irritaram Ren. Sem dúvida, isso foi consequência direta do fato de ela e sua irmã parecerem duas ervilhas em uma vagem. No entanto, embora suas alturas e rostos fossem idênticos, suas qualidades como demônios estavam em escalas completamente diferentes. É claro que Ren se esforçou para mudar essas circunstâncias. Pode não ter passado de esforços superficiais e desajeitados de tentativa e erro de uma criança pequena, mas Ren tentou de todas as formas se aproximar da irmã mais velha, para vencê-la em uma única área. Mas Ren era simplesmente melhor em tudo. Assim, Ren ainda era uma criança pequena quando soube que a irmã de quem ela era mais próxima, a irmã que ela amava mais do que tudo, ocupava uma área que ela nunca poderia alcançar. Ela nunca pôde ficar ao lado de sua irmã. Ren sempre caminhava à frente dela, banhada pela luz do mundo. O lugar de Ren era atrás da irmã, encolhida atrás das costas dela, dando uma espiada de vez em quando, apenas para se encolher diante da luz deslumbrante. Depois de desistir, ela pôde aceitar os sofrimentos da vida cotidiana, como um caniço que se dobra com o vento. Ela se perguntou por quanto tempo teria que suportar sua própria fraqueza. Certa noite, Ren acordou, sem conseguir dormir bem por causa do calor. Ela deslizou para fora da cama de madeira e tirou os cobertores de seu corpo coberto de suor. Quando Ren olhou ao redor, de repente percebeu que sua irmã mais velha, que sempre dormia ao seu lado, havia desaparecido. Tenho que procurar minha irmã imediatamente, pensou ela. Se sua irmã estivesse acordada, ela tinha que seguir seu andar majestoso. Fazer isso sem falhar, mesmo em assuntos tão triviais como acordar brevemente para fazer xixi, era a obsessão de Ren na época. Tenho que sair, mas só então Ren percebeu tardiamente a fonte do calor, chamas que envolviam sua casa. Quando tocou a maçaneta da porta, ela retirou a mão do calor. Naquele momento, a verdade foi percebida. O olfato sonolento de Ren foi despertado pelo cheiro de algo queimado. Sua testa coçava enquanto seu chifre crescia, aparecendo completamente. Instantaneamente, ela usou seu corpo sólido para arrombar a porta e correr para fora da casa envolta em chamas infernais. Ela não sabia por que isso havia acontecido, mas obedeceu a seus instintos de fugir, de sair. Ren chutou a cerca frágil e saiu correndo de sua casa para o mundo exterior. Mesmo assim, um único e fanático pensamento dominava sua mente: tenho que sair de casa e pedir para a irmã me dizer o que fazer. Mas, então, esse pensamento foi deixado de lado com a visão que a aguardava quando ela saiu de casa. No centro da aldeia havia uma pilha de corpos queimados. As casas em chamas e as árvores em chamas transformaram seu mundo familiar em um inferno avermelhado em uma noite. Quando Ren viu os rostos de seus pais entre os cadáveres engolidos pelas chamas, ela imediatamente abandonou todos os pensamentos racionais e se ajoelhou ali mesmo. Ren permaneceu ajoelhada enquanto um grupo de homens vestidos com roupas pretas a cercava calmamente. Mesmo de perto, as sombras profundas de seus capuzes escondiam seus rostos até que estivessem bem próximos. Mesmo assim, não eram rostos que ela reconhecesse. No entanto, quando Ren não sentiu um único traço de boa vontade da parte deles, um sorriso que parecia estranho surgiu em suas bochechas. Esse sorriso era o que escondia seu desespero para o bem de todos os outros. As figuras não reagiram nem um pouco à expressão ou à dor por trás dela. As sombras se aproximaram dela, erguendo as mãos e balançando as lâminas de prata cintilantes dentro delas contra a garota, mas suas cabeças voaram no momento seguinte. Sangue. Em um único momento, 4 vidas foram ceifadas com tanta habilidade que os chefes nem sequer deram um grito.
Nem mesmo perceberam o que havia acontecido. A sensação familiar da mana pulsando contra sua pele imediatamente disse a Ren que era obra de sua irmã. Ela se levantou. Se sua irmã estava aqui, Ren tinha que seguir seu exemplo. Ela nem precisou olhar em volta. Seus olhos localizaram sua irmã mais velha imediatamente. O rosto idêntico ao de Ren estava deformado pela dor. A irmã mais velha correu para abraçar a mais nova, suspirando de alívio e relaxando o corpo quando percebeu que Ren estava ilesa. Ren abraçou a irmã de volta, nunca se sentindo tão patética ou mais feliz em sua vida. Ren não se lembrava claramente do que aconteceu em seguida. Ela pensou que deixaria tudo por conta da irmã. Isso era o melhor. Isso estava certo. A irmã sempre escolhia a melhor opção entre todas as possibilidades disponíveis. E, no entanto, elas foram cercadas antes que ela percebesse. Mesmo com silhuetas tão numerosas que formavam uma parede, Ren olhava para elas atordoada, ainda acreditando que a irmã conseguiria vencer de alguma forma. Sua irmã se empurrou diante dela, esforçando-se para gritar. Lágrimas escorriam de seu rosto, seu corpo parecia encolher enquanto ela fazia um apelo desesperado. Quando jogaram sua irmã no chão, Ren se sentiu incomodada. Olhar para a irmã com desprezo era contradizer seu modo de vida. Ficar atrás da irmã, esconder-se nas costas dela, era o que dava sentido à sua existência. Sua irmã gritou. Ela voltou a se levantar e estendeu as mãos diante de si. Ela liberou a mana. O poder fluía através de sua irmã, e lâminas invisíveis desciam sobre o mundo, cortando tudo ao seu redor. Mas, no momento anterior ao lançamento, sua irmã se virou, abraçou Ren, e então, um impacto. E então, Ren só podia assistir. Ela viu um flash de aço na cabeça de sua irmã, vindo do lado. Ela viu um brilho branco dançando no céu avermelhado. Ela viu o chifre cortado girar e girar e girar. Ela viu sangue jorrar da testa de sua irmã. Ela ouviu o grito agudo de alguém. Ela ouviu os gritos da irmã que ela adorava, a irmã que a havia protegido e sofrido o golpe por ela, enquanto o belo chifre branco que ela tanto invejava caía no céu. Finalmente. Ele finalmente se soltou. Esse foi o pensamento que ela teve. Ren não entendeu os detalhes do que ocorreu após esse ponto. O que ela entendeu foi que, em algum momento, elas perderam a consciência, apenas para acordar longe de casa, com uma enorme mansão ao seu redor, e que sua irmã, que havia perdido o chifre, estava lá com ela. Sua irmã havia recuperado a consciência primeiro e ficou muito feliz ao ver Ren despertar, mas Ren estava perdida em pensamentos sobre sua gêmea, cujas habilidades eram inferiores às de uma pessoa comum, agora que ela havia perdido o chifre. Superficialmente, seu comportamento não mudou muito, mas não havia nenhum vestígio do talento que ela tinha em todas as áreas. Agora que ela tinha dificuldades até mesmo com coisas pequenas, Ren tinha muitas oportunidades de ajudá-la. Assim, alguém poderia pensar que Ren desenvolveria um complexo de superioridade em relação à sua irmã, agora universalmente inferior, mas estaria errado. O complexo de inferioridade criou raízes no espírito de Ren ainda mais profundas do que antes. Em outras palavras, Ren sentiu vergonha pelo fato de sua irmã ter passado de amada pelo mundo inteiro a ter que suportar a vida no fundo do poço. A culpa de Ren foi estimulada pela admiração que ela tinha por sua irmã mais velha. Se o coração de Ren tivesse sido preenchido apenas com pensamentos de inveja, sem dúvida não teria sido assim. Mas Ren amava sua irmã. E ela não era tão astuta ou egoísta para viver e esquecer o pensamento que teve no momento em que o chifre de sua irmã foi quebrado. Tenho que fazer tudo na casa da irmã, Ren mudou a forma como se dirigia à irmã mais velha e deixou para trás os dias em que se escondia em sua sombra. A batalha de Ren havia começado. Em todas as coisas, em todas as tarefas que lhe eram atribuídas, tudo que ela conseguia pensar era que a irmã faria isso. Ela sempre esteve logo atrás da irmã, observando. O julgamento de sua irmã nunca falhou. Mesmo assim, os resultados eram sempre menores do que ela esperava. Isso era natural, pois sua irmã era incrível. Com uma irmãzinha defeituosa como ela,
Mesmo as duas trabalhando juntas não conseguiam chegar ao mesmo lugar. Ren teve que abrir a trilha que era propriamente de sua irmã, para que ela a tivesse aberto, percorrido, conduzido e levado pela mão de sua irmã mais velha. Não havia mais vida individual para a garota conhecida como Ren. Para Ren, a única coisa que ela podia fazer era viver a vida que a irmã teria. O fato de não poder cumprir esse papel a impedia de acreditar que tinha algum valor real. Dias e meses se passaram. Lá, na mansão que havia acolhido as duas quando sua terra natal foi queimada, a lacuna entre a realidade delas e os ideais de Ren a atormentava dia após dia. Não é que ela se importasse com seu papel de serva. O senhor da mansão havia benevolentemente lhes dado um lugar para ficar e, além disso, ela adorava sua irmã mais velha o suficiente para não se importar em se oferecer de corpo e alma. Se surgissem problemas durante esses dias tranquilos, Ren assumia toda a responsabilidade. Você se saiu bem, dizia o mestre em tom de elogio. Ela já havia ouvido essas palavras em sua terra natal muitas vezes. Não se force, dizia a irmã dela a Ren, preocupada. Mas mesmo forçar a si mesma ainda não era suficiente. Por que você se esforça tanto? Uma pessoa irresponsável perguntou a Ren. Isso era óbvio. Porque ela era inferior em tudo e em qualquer coisa. Mesmo que se esforçasse ao máximo, destruindo sua alma e reduzindo seu corpo a cinzas, ela nunca alcançaria o que deveria ter sido. Só que ela poderia fazer para se redimir. E assim, Ren dedicou sua vida a abrir o caminho que sua irmã deveria ter trilhado, mas que Ren havia roubado dela. Pois Ren era uma substituta de sua irmã em todas as coisas e nada mais. Com o fortalecimento de sua obsessão, os 7 anos se esgotaram sobre Ren. Outros elogiavam Ren diariamente por seu trabalho árduo e sério, embora para Ren esses esforços nunca produzissem resultados satisfatórios. Até mesmo o Marquês Rosval a elogiou como uma trabalhadora capaz, a ponto de ordenar que ela servisse ao seu lado durante o período significativo em que a seleção real estava em andamento. E, no entanto, todos os elogios que ela recebeu encheram o peito de Ren com um vago desconforto. Os dias e os meses não fizeram com que seu sentimento de culpa desaparecesse. Na verdade, eles apenas o reforçaram, e ela continuou a viver sua vida por causa de sua irmã mais velha. E então, Lady Emilia e sua irmã voltaram da capital real, trazendo um elemento estrangeiro para a mansão. Meu nome é Subaru Natsuki. Sem experiência de trabalho. Prazer em conhecê-la. O rapaz ferido foi trazido para a mansão por ter salvado a vida de Emilia. Ao acordar, o jovem negociou com Rosval e ganhou para si a posição de aprendiz de servo em pouco tempo. Naturalmente, Ren foi tomada por um profundo sentimento de desconfiança em relação ao jovem de origem incerta. Em particular, ela não conseguia encontrar nada que a agradasse durante os 2 primeiros dias, quando o jovem havia estampado um sorriso no rosto e trabalhado constantemente para conquistar o favor dela e de sua irmã. Além disso, havia um odor ao redor dele que despertava lembranças em Ren que ela mal conseguia suportar. Era o cheiro da bruxa, o mesmo que cercava apenas alguns seres no mundo inteiro. Desde que sua terra natal havia se tornado um mar de chamas, o nariz de Ren havia aprendido a captar o cheiro. Ela não sabia o motivo. Sabia apenas que isso desencadeava lembranças abomináveis e que 7 longos e amargos anos haviam lhe ensinado que nada de bom vinha daquilo que acompanhava o cheiro. Ela não conseguiu deixar clara sua antipatia na frente de Rosval e Emilia, mas, em vez disso, muitas vezes se viu olhando para o jovem enquanto ele parecia estar em guerra consigo mesmo. Agora que havia perdido seu chifre, a irmã não precisava de nenhum outro relacionamento além daquele com Rosval, a quem adorava. Para Ren, que havia roubado o lugar apropriado de sua irmã, não havia nada mais importante do que proteger o lugar onde sua irmã poderia ficar à vontade. E Ren não teria piedade daqueles que ameaçassem seu lar. Pelo que todos puderam ver, o garoto não apresentava nenhum sinal de comportamento estranho. No entanto, mesmo quando sua irmã lhe disse que elas deveriam apenas observar, Ren achou que ele deveria ser expulso da mansão o mais rápido possível. Quando algo acontecer, será tarde demais. Essa foi a conclusão a que Ren chegou na época.
Então, ela viu Subaru dormindo no colo de Emilia. Ren deu grande importância à opinião de Emilia sobre o assunto, mas internamente ela ainda estava lutando para pensar em como deveria tratar a pessoa conhecida como Subaru. Ren, que havia observado rigorosamente todas as ações de Subaru por ser um estranho, entendeu que ele se esforçava ao máximo em tudo que fazia, inclusive no sarcasmo. Era um contraste total com seu jeito frívolo. E vê-lo se esforçar tanto para produzir resultados, apesar de sua capacidade inferior, a fez-se lembrar de alguém, mas ela não conseguia identificar a pessoa. A partir da manhã seguinte, ela passou a ver a conduta e o comportamento de Subaru sob uma luz diferente. A atmosfera tensa se dissipou, a forma como ele abordava tudo mudou, mesmo que sua habilidade técnica não tenha mudado. Ele passou de um esforço sem um objetivo tangível para um desejo ardente de realizar algo. Naturalmente, sua abordagem ao trabalho também mudou. Ele ainda retinha outros, mas a qualidade de seu trabalho aumentou um pouco. Ren, que não aceitava mudanças em seu ambiente, ainda considerava Subaru um intruso incômodo, mas achava que, pelo menos, não deveria considerá-lo um inimigo. Então, quando Rosval estava ausente, ocorreu um desastre. Na pior das hipóteses, a aldeia inteira pode ser dizimada. Ren, ordenada por sua irmã mais velha a acompanhar Subaru, duvidou um pouco do cenário extremo que ele havia sugerido tão seriamente. No entanto, quando chegaram à Vila Yarlion, as crianças realmente estavam desaparecidas, e a barreira que deveria ter bloqueado a floresta havia sido rompida e não estava mais funcionando. Ren, vamos embora. Temos que fazer alguma coisa. Ren havia recuado diante do convite de Subaru para ir à floresta e resgatar as crianças de sua situação difícil. É claro que isso era estranho. Ren não conseguia entender por que alguém tão impotente agiria tão desesperadamente por crianças que mal conhecia. Subaru não estava sendo imprudente. Ele estava bem ciente de sua própria fraqueza. E ainda assim ele não hesitava em pedir aos outros as coisas que lhe faltavam. Que arrogância incrível, pensou ela. Eles haviam entrado na floresta, encontrado as crianças e usado magia para salvá-las. Mesmo quando Subaru quis ir mais fundo na floresta para encontrar a última criança desaparecida, Ren não ficou surpresa. Com olhos que diziam que ele era inútil, uma expressão que dizia que ele não estava à altura, uma voz que muitas vezes não queria ceder, Subaru nunca parou de lutar. Quando Ren observou Subaru indo para a floresta sozinho enquanto ela curava as crianças, seu coração se agitou furiosamente. Ela estava cheia de um calor que as palavras não conseguiam expressar. Depois que Ren entregou as crianças aos jovens do vilarejo, contando com Miasma da bruxa para alcançar Subaru mais uma vez, ela o encontrou em uma situação de vida ou morte, cercado por um bando de feras demoníacas. Ver a menina adormecida nos braços de Subaru havia tirado todas as dúvidas de Ren. Enquanto Subaru corria, Ren entrou em ação, interferido contra a multidão de feras demoníacas que o atacava. O sangue e a dor brincavam com ela, mas Ren se sentia leve, como se um peso tivesse sido tirado de seu coração. Em nenhum momento ela imaginou que confiar em alguém, confiar em Subaru, poderia ser tão bom. No momento seguinte, Ren sofreu um impacto que mergulhou sua mente na escuridão. Em seu lugar, seus instintos demoníacos assumiram o controle e ela começou um massacre indiscriminado. Ela apreendeu o prazer de fazer a carne se desfazer. Ela sentiu prazer em se entregar ao seu poder, esquecendo-se completamente de seu objetivo. Seus instintos demoníacos exigiam mais sangue, mais vidas. A colisão contra suas costas fez Ren voar, entorpecendo suas reações. Algo a estava segurando. Quando ela olhou para trás, viu o rosto de Subaru. O alívio nele fez com que Ren passasse do reflexo para o pensamento racional. Ela viu uma besta demoníaca feroz bem ao lado dele, com suas presas se aproximando. Ela precisava pular, estender a mão, salvá-lo, assim pensou Ren quando, de repente, o Miasma fez cócegas em seu nariz. Isso a fez adiar sua decisão por um único momento. E então... Gaa! Ren finalmente percebeu que ela não havia mudado nada. Ela havia cometido o pecado de muito tempo atrás, novamente.